a melhor explicação. Funcionava assim. Existiam 12 tribos em Israel, que são os 12 filhos de Jacó. Os historiadores dizem que eram 13 tribos, porque tinha os 2 filhos de José, Efraim e Manassés. Mas o certo é contar não os filhos, mas sim o pai. Depois que Moisés tirou o povo da servidão e levou para o deserto, o Senhor deu várias leis para serem cumpridas, e uma delas era que a tribo de Levi tomasse conta do sacerdócio e das coisas sagradas. Não poderiam trabalhar. Então foi ordenado que seus irmãos, ou seja, as 11 tribos que podiam trabalhar, dessem a 10ª parte dos seus animais e plantação, para que os levitas, que são os sacerdotes, pudessem se alimentar. Não só eles, mas também as viúvas, os órfãos, que existiam muito naquela época por causa da guerra. Também serviria para alimentar os necessitados e os estrangeiros. Vejamos o que diz em Deuteronômio capítulo 26, versículo 12. Quando tiveres separado o dízimo de tudo quando produzirem, no 3º ano, o ano do dízimo, entregue-no ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que possam comer até saciar-se nas cidades de vocês. De quem se recebia os dízimos? Vamos ler mais uma parte da Bíblia. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Está escrito em Hebreus capítulo 7, versículo 5. Veja que o texto refere-se que eles têm que receber os dízimos dos seus irmãos e não recebia de outros povos. Então, a tribo de Levi, que era a tribo do sacerdote, recebia os dízimos da mão de seus próprios irmãos, que são as 11 tribos. Vamos ler mais um pouco. Dou aos levitas todos os dízimos em Israel, como retribuição pelo trabalho que fazem ao servirem na tenda do encontro. Números, capítulo 18, versículo 21. Agora o texto fala porque eles merecem receber o dízimo, por tomarem conta das coisas de Deus. Mas como eles pagavam a dizima de seus bens, de mês em mês? Vejamos na Bíblia a palavra de Deus. Certamente darás os dízimos de todo o produto da tua semente que cada ano se recolher do campo. Deuteronômio capítulo 14, versículo 22. Aqui disse claramente que não é mensal, e sim anual. Eles entregavam a dizima de ano em ano na época da colheita. Também estamos vendo que aqui nunca se falou em dinheiro, e sim em animais e plantações. Mas se ainda não ficou claro, vamos ler mais um pouco. Em Deuteronômio capítulo 14, no verso 24 para frente, fala o seguinte: mas se o caminho te for tão comprido que não possas levar o dízimo, por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os, ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. E aquele dinheiro darás por tudo que desejares, por bois, por ovelhas, por vinho, por bebida forte, por tudo que pedir a tua alma. Comerás ali perante o Senhor teu Deus e te regozijarás tu e tua casa. Amados, aqui não fica nenhuma dúvida que o dízimo não é dinheiro. Vamos explicar um pouco. Aqui o texto está falando de Deuteronômio 14, do versículo 24 ao 26, está falando o seguinte: naquela época, se por acaso o tempo onde a pessoa fosse dizimar seu gado, suas ovelhas, suas plantações, etc., se a igreja fosse muito longe, a pessoa venderia o dízimo e levaria o dinheiro. Ora, se o dízimo é dinheiro, como se poderia vender? Muitos pastores falam que naquela época não existia dinheiro. Ora, como não? Se Abraão comprou um campo por 400 peças de prata para enterrar Sara, está escrito em Gênesis. Efrom respondeu a Abraão: ouça-me, meu senhor, aquele pedaço de terra vale 400 peças de prata. Mas o que significa isto entre mim e ti? Sepulte sua mulher. Abraão concordou com Efrom e pesou-lhe o valor por ele estipulado diante dos hititas, 400 peças de prata, de acordo com o peso corrente entre os mercadores. Então, aqui já está mostrando que existia dinheiro, que eram as peças de prata, peça de ouro, de bronze, e ainda tinha os mercadores. Já fica claro que existia o tipo de dinheiro deles naquela época. Então aqui em Deuteronômio capítulo 14, fica bem claro que dízimo não é dinheiro. Porque se você vai pegar o dízimo e vender, trocar ele por dinheiro, então dízimo não é dinheiro. Aí é o seguinte: esse dinheiro é para entregar na mão do sacerdote ou na mão do pastor de hoje? Aqui diz o seguinte, que quando você chegar lá, pega o dinheiro e troca de novo por dízimo. Não é para dar na mão do pastor nem na mão do sacerdote, é para trocar por dízimo novamente, porque o Senhor não requer dinheiro de ninguém. O Senhor não precisa. A palavra diz que Ele é o dono do ouro e da prata. O Senhor não precisa de nada de nós, apenas adoração e obediência. Preste atenção, eu não quero convencer ninguém. Você vai colocar o que você tem no altar agora e vai ficar sem nada. Você vai colocar o que você tem no altar. E eu vou falar: ó Deus, está aqui. Agora o Senhor multiplica e abençoa esse povo. Isso é contigo.
Mas vejamos o texto polêmico que todo pastor usa, Malaquias 3:10. Só que não vamos começar de Malaquias 3:10, vamos começar do versículo 8, que diz o seguinte: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sou amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. E por causa de vós, repreenderei o devorador, e ele não destruirá o fruto da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Isto está em Malaquias capítulo 3, de 8 a 11. Agora vamos analisar de forma objetiva e espiritual os versículos. Primeiramente, Malaquias estava falando para o povo rebelde da casa de Israel, e não para nós que somos gentios. Para quem não sabe o que é um gentio, é todo aquele que não era judeu, que não era considerado filho de Abraão. Se alguém que era gentio quisesse ser do povo de Israel, então ele tinha que ser circuncidado e se tornava um prosélito. Malaquias não estava falando para nós, estava falando para o povo de Israel. Malaquias estava falando para Israel, para um povo que não ajudava mais na casa do Senhor. Para os sacerdotes, que ao invés de colocar os dízimos na casa do Senhor, eles roubavam. A exemplo dos filhos de Eli, onde o Senhor muito que avisou, mas Eli não obedeceu ao Senhor, e Samuel ficou sendo sacerdote em seu lugar. Quando o profeta Malaquias diz isso, trazei todos os